Quem está feliz de poder estar na presença de Deus aqui? Irmão, é estranho falar, quem está feliz de estar na casa de Deus, porque você é a casa de Deus. Como é que eu posso ser feliz de estar onde eu sou? Então, mas aqui a vida em comunidade é muito bom. Eu amo a vida em comunidade, porque aqui a gente ouve uma palavra em comunhão, há uma unção que realmente ela é diferenciada na nossa unidade, no nosso ajuntamento. Aqui a gente ouve testemunho, a gente chora, a gente sente a presença de Deus, nós podemos cantar louvores juntos. Eu não sei você, mas tem um relacionamento com Deus que eu não consigo encontrar somente na minha relação com Ele, que é maravilhosa e muito importante no dia a dia, mas que a gente encontra aqui em comunidade, amém? Glória a Deus. E antes de começar, eu queria perguntar, quem está vindo aqui nesse primeiro domingo às 10 do ano, e você está nos visitando pela primeira vez aqui? Levante a sua mão. Olha que maravilha, glória a Deus. Vamos aplaudir mais forte. 1, 2, 3, sejam bem-vindos. Aplauda bem forte a Jesus aí, olha. Quem estiver do lado de quem levantou a mão, dê um abraço bem carinhoso. Pelo menos 2 pessoas abracem. Isso, glória a Deus, que bom, queridos. Sejam muito bem-vindos mesmo, Deus abençoe, aleluia. E antes de a gente ministrar, eu tenho algo do céu para o teu coração nessa manhã, amém? Mas eu gostaria antes, que como a gente sempre faz, eu tenho entendido que a reunião de domingo, ela não é só um momento para a gente ser curado, que isso acontece, aprender, ouvir a palavra, sentir a presença, mas também para nós conectarmos uns com os outros, Então eu vou te pedir daqui a pouquinho para você dar um abraço, mas hoje eu vou fazer diferente. Você vai abraçar uma pessoa só, que não é muito da sua intimidade, não pode ser alguém da sua família, e você vai fazer 2 coisas com essa pessoa. A primeira, você vai fazer um elogio para ela. Mas eu não conheço. Receba o espírito de revelação, discernimento. Você vai fazer um elogio para ela, amém? E a segunda coisa, você vai falar para ela um motivo de oração, e essa pessoa vai orar por você toda essa semana. Então vamos dizer que eu nunca conheci o Bruno, e aí eu me apresento aqui para ele e falo, nossa, vou fazer um elogio, que lindos olhos verdes. E aí eu falo, ore essa semana por mim, pela minha saúde em tal área, amém? E ele vai se comprometer em orar por mim essa semana, e consequentemente ele vai me falar também o que ele precisa, e eu vou orar por ele. Vamos fazer isso? Então escolhe uma pessoa aí, vai. Pega alguém, dá um abraço. Você que está em casa, chama alguém no celular aí. Faz um elogio para alguém no celular, algum amigo. E faça um pedido de oração. Fala, você que está me assistindo, pega um amigo, elogia. E aí fala, tem um pedido de oração seu que você quer que eu ore essa semana? Ele vai te falar, e você fala, quero te falar um meu também. Faz isso aí agora, pega o teu celular. Não é para contar a vida, tá, irmão? Um pedido de oração só. Não é para contar o testemunho, o milagre. É um pedido de oração. Amém. Você elogiou, fez o pedido de oração? Quem aqui já sabe por quem e pelo que vai orar essa semana? Levanta a mão. Olha que legal. Amém, glória a Deus. Irmão, diante de Jesus você se compromete, pelo menos uma vez por dia, lembrar desse irmão, apresentar essa causa no altar, nós vamos estar clamando, Então olha que coisa maravilhosa, de repente já você tem um intercessor essa semana. A gente podia fazer isso toda semana, Semana que vem você procura uma outra pessoa, e aí olha, eu tenho uma causa na justiça, eu tenho um filho, eu tenho minha mãezinha que está assim, o meu ministério, eu quero pedir irmão, ore pela minha intimidade com Deus, eu quero ter mais. Então você vai a cada semana e a gente vai ter um intercessor, amém? Glória a Deus, queridos, amém, que maravilha. O Lu falou coisas verdadeiras e duras e verdadeiras, mas verdadeiras aqui hoje. Querido, toda maldição e todo devorador foi repreendido na cruz. Eu vou repetir isso para você. Toda maldição, com maldição sois amaldiçoados, e o devorador foi repreendido na cruz.
Então sobre nós o que há hoje, o que pesa? A bênção, a generosidade, a graça, é o que Ele tem para nós. Glória a Deus por isso. Durante os últimos dias do ano passado, o Senhor começou a colocar no meu coração, não uma palavra para o ano, mas diga para o meu povo, para neste ano eles não terem medo de avançar. Diga para o meu povo esse ano para avançarem. Amém, queridos? Então esse é um direcionamento que eu quero falar de Deus ao teu coração. Eu acredito que o Senhor, para cada igreja, para cada lugar, Ele tem um direcionamento. E também nós aqui na Lion estamos numa estação, num tempo, e essa palavra é para nós. Em Êxodo 14, 13, eu vou falar um pouco mais hoje sobre a palavra que nós compartilhamos na virada. Nós vamos trabalhar um tópico dessa palavra, e provavelmente nos próximos domingos eu vou falar um pouco mais, no próximo, no outro, mais um ou dois. Mas em Êxodo 14, então Moisés encorajou o seu povo dizendo: não temais, permaneceis firmes e vereis o que Yahvé hoje mesmo. Tem a outra versão aí, ô varão? Pode colocar uma ara mesmo aí. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o que o Senhor lhes fará no dia. Essa palavra livramento, fiquem firmes e vejam o livramento. Que momento Deus falou isso? Quando eles estavam prestes a passar pelo mar vermelho. Essa palavra livramento é Yeshua no grego. Então quando Deus fala aqui, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o Yeshua. É Jesus, é a mesma palavra para Jesus, Yeshua, o Salvador. Vejam o livramento, ali estava Jesus, o nosso livramento está em Jesus. Vejam o livramento, Yeshua, a salvação que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que há 430 anos vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que avancem, que marchem. E você levanta teu bordão, estenda a mão sobre o mar. Fale: bordão, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Levante tua mão na tua direção, peça para que Deus me use, para que Deus fale ao seu coração. Em nome de Jesus, obrigado, Espírito Santo, por essa manhã maravilhosa, pela comunhão dos santos, pela unidade, pela comunidade. Obrigado porque aqui tem tantos talentos, cada um aqui é um talento, nós temos frutos, nós temos sementes. Usa a minha vida, Pai, e que a Tua palavra ela venha com fogo, com poder. Espírito Santo, derrama-te sobre cada um, e em nome de Jesus, de maneira assinada, de maneira particular, de maneira personalizada, fala a cada coração, aos que estão aqui, aos que me assistem, os que ainda vão ver essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. Graças a Deus. Pode sentar, querido. O que o Espírito Santo fala ao nosso coração, o que o Espírito Santo nos diz. Algumas vezes a Bíblia fala, né? Assim diz o Senhor, ou aquele que tem ouvidos ouça. E assim diz o Senhor: avancem. Avance naquilo que está à sua frente. Amém? Avance naquilo que está diante de você. O Senhor está te dando um aval nesse ano. Pode avançar na direção dos seus sonhos, na direção do seu crescimento. Pode avançar naquilo que o teu coração tem intentado, tem desejado fazer. Pode avançar, porque eu estou com vocês. Amém? Pode avançar, porque eu estou com vocês. Queridos, às vezes nós estamos como eles assim, eles estavam atrás dos egípcios, na frente o mar vermelho fechado, a morte era iminente, a morte era certa. Faraó vinha tomado de um sentimento de vingança, ele iria matar a todos. Mas escute bem isso, naquilo que aos teus olhos parece que já está decretado um mal irreversível disso, Deus vai trazer a maior reversão que você jamais imaginou.
porque aquele mal que era irreversível, os egípcios chegando, eles iriam estrucidar, eles iriam estraçalhar o povo de Israel ali, os hebreus, mas do que parecia ser irreversível, o mar abre, todos os hebreus passam, e quando todos os egípcios também estavam passando pelo caminho da abertura do mar vermelho, o mar fecha, e aquilo que era irreversível se transforma no grande livramento da vida deles. Então às vezes pode parecer algo incerto, é o novo, te traz medo, você não sabe como, mas o Senhor está te dizendo: continue e avance. Nessa manhã veio um sentimento no meu coração, quando Deus deu a terra prometida para Israel, em Josué, quando Deus entrega a terra prometida, Deus fala assim para eles: conquistem a terra que eu vos darei, ou que eu já vos dei? Que eu já vos dei. A terra é sua, eu vos dei essa terra, podem conquistar. Não, sim, vocês vão ter que lutar, mas está tudo certo. Eu já entreguei. Abraão, ele falou isso para Abraão também: toda essa terra que você está vendo, eu te dou, eu estou te dando, então pode avançar. E para isso, algo que o Senhor colocou no meu coração na virada é: olhe para frente, olhe para frente. Eu não vou ler agora, mas em Provérbios 4, 25 está assim: olhe sempre para frente, mantenha o teu olhar fixo no que está diante de você. Querido, olhe sempre para frente, mantenha o teu olhar aonde? Para frente, fixo no que está diante de você. É tempo de olhar para onde, irmãos? Aqui em 2023, dia 8 de janeiro, estamos começando o ano, o Senhor te fala: olhe para frente, que os seus assuntos não sejam o passado, que as suas conversas não sejam o passado, que os seus pensamentos não sejam o passado, que você possa entender que quando Deus fala olha para frente, eles estavam vendo o mar vermelho. Às vezes olhar para frente é assustador. Quando eles olhavam para frente, o mar estava fechado. Quando eles olhavam para trás, o passado, os egípcios chegando. E agora? Agora avance. Avance, porque quando você avança, o Senhor está com você. Você às vezes deixa de avançar por medo ou por não saber como é que vai ser, mas o Senhor fala: eu estou com você. E algo interessante é que quando Moisés falou para eles: nós vamos abrir aqui o mar vermelho e vai acontecer um milagre, o anjo que estava na frente veio para trás. Porque na hora de passar, na hora de avançar, o anjo estava atrás. E por que o anjo veio para trás? Porque às vezes Deus precisa nos empurrar, irmãos, senão a gente não vai. Não é empurrar num sentido, não, mas é de te conduzir. Eu estou com você, eu te dou retaguarda. Filho, eu estou te avalizando, pode ir, pode avançar, eu te dei essa terra, pode avançar sobre o mar vermelho. Não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás. É tempo de nós não realmente olharmos para trás, olhe para frente. Quer dizer, não se preocupe com os fracassos. Sim, houveram coisas no passado, talvez você teve perdas no passado. O Senhor te fala: não se preocupe com o passado, não se preocupe com as circunstâncias e evidências do presente, porque quando você olha para trás, você é puxado para trás. Quando você fica olhando para o presente, você paralisa, porque às vezes você não tem condições. E nem olhe para o futuro também. Não se preocupe, não fique apreensivo pelo futuro, porque se eu estou apreensivo pelo futuro, eu fico paralisado, mas dentro de mim agitado com ansiedade. Vou repetir isso: quando eu estou preso atrás, eu fico sendo puxado para trás. E aí as perdas, você não. O teu passado tem que ser assim, olha para trás, só com um sentimento: vê quem você tem que perdoar. Vai lá, abraça, ama, perdoa, ama de verdade, ama de verdade, ama de verdade. Talvez quem Deus permitiu para ser usado para aos teus olhos acontecer um mal do passado, porque não tem mal. Ontem eu conversava com a Nicole e dizia: tudo coopera para o bem, mas não quer dizer que todas as coisas boas cooperam para o bem. Quando fala que tudo coopera para o bem, tudo muitas vezes é o que te traz dor, é o que te traz peso, é o que você não gostaria, é o que gera tristeza, mas que isso tudo cooperado, juntando com tudo que Deus vai fazer, traz um resultado bom. Então, não tem gente que te magoou, não tem gente que te feriu no passado. Tem mestres que Deus usou para transformar você naquilo que você está se tornando hoje, alguém maravilhoso, debaixo da unção da graça. Amém?
Então, se você ficar olhando para o presente também, você vê as circunstâncias, não tem como, o mar está aí, como é que eu vou avançar? Eu não posso, você paralisa. E se você só ficar pensando nas incertezas do futuro, você também fica paralisado, mas com o teu interior agitado pela ansiedade. Para onde eu tenho que olhar então? Olha para o alto, olha para frente. Amém? Fala comigo, olhar para o alto, olhar para frente. O que Deus mandou Moisés pegar para abrir o mar? O que Deus mandou ele pegar? O cajado. Querido, aqui está a grande revelação desse tempo que Deus tem para nós. O cajado é a vara, é o bordão. Isso aponta para a cruz. E isso aponta para o madeiro. O cajado, a vara, o bordão aponta para o madeiro. Aponta para Jesus. Então, quando hoje eu leio a Bíblia, eu penso, onde está Jesus aqui nessa passagem do Antigo Testamento? Está aqui. Era Deus falando para Moisés: filho, eu tenho uma maneira para você abrir o mar vermelho, eu tenho uma maneira para você avançar. Se envolva com a cruz, se envolva com Jesus. Você não vai avançar pela tua força nem pelo teu esforço, mas é por Jesus e pela cruz. Talvez nós pensemos que é o quanto eu vou me doar, se eu vou trabalhar 24 horas por dia, e o quanto eu vou me esforçar. Não é sobre isso. O nosso avanço não está na nossa força, nem no nosso esforço, nem no nosso sangue derramado, mas no sangue dele derramado. Olhe para a cruz, olhe para Jesus, porque nisso está o teu avanço. Amém? Quem está comigo aí? Moisés, eu tenho um caminho para você avançar, pega o cajado. E aí, Deus me falou 3 coisas, eu compartilhei isso na virada, e hoje eu quero compartilhar uma delas, do que significa esse envolvimento com a cruz. Para você avançar, se ocupe mais com Jesus. Dá a mão no seu coração e diga assim: eu quero me ocupar. Espírito Santo, eu desejo, me ajuda nisso, de todo o meu coração. Eu quero me ocupar mais com Jesus. Eu avanço quando eu me ocupo mais com Jesus. Você falou isso de coração? Eu avanço quando eu me ocupo mais. O mundo, os cursos, talvez muitos mentores vão te dizer: não, foca no teu trabalho. Eu não estou dizendo para não fazer isso. Foca nisso, foca naquilo. Você vai fazer isso como uma consequência. Mas eu quero te dizer, se você quiser viver o que o teu braço não alcança, se você quiser ver o que você não conseguiria, porque só o sobrenatural pode abrir o mar para te fazer avançar, se envolva e se ocupe mais com Jesus. Em Romanos 12:2, eu vou ler essa versão, é a versão NTLH. Há algo muito interessante aqui. Em Romanos 12:2 é aquele versículo que Paulo fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente, certo? Quem está comigo aí? Há um detalhe aqui que o Senhor começou a me mostrar de umas semanas para cá. Paulo fala: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler na versão que eu escrevi aqui, que não é essa. Ele fala assim: mas deixem que Deus faltou o os aí, né, na palavra, que Deus os transforme. Fale assim comigo: deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Irmão, talvez essa mensagem, ela seja a mensagem mais importante desse ano para a sua vida, o que eu vou falar a partir de agora. Ele diz lá: deixem que Deus os transforme. Como é que eu enxergava isso? Não, transformai-vos pela renovação da mente, ou seja, você tem que fazer, muda a sua mente, força teu pensamento. Mas eu entendi que não é isso. Isso traz para mim a responsabilidade, isso é fora da graça. Eu vim aprofundar nesse versículo esses últimos dias, e lá está escrito: deixem que Deus os transforme. Quem vai transformar? Sou eu que faço essa força? Não, quem está transformando aqui? Quem é o agente de transformação? Não é transformai-vos como se você tivesse que fazer isso, mas deixe que Deus os transforme, pelo meio do quê? De uma mudança em seu modo de
Repita isso, por uma mudança no meu modo de pensar. Diga, eu tenho que deixar. Diga, eu vou deixar. Vai dizendo, eu vou deixar Deus me transformar por meio de uma mudança no meu modo de pensar. Diga, mudança no modo de pensar. Nós precisamos permitir que Deus nos transforme, mudando a nossa maneira de pensar. Isso é de dentro para fora. Não é o quanto você força, mas é o quanto você permite Ele te dar um novo pensamento. Ele está trabalhando em você de dentro para fora. Permita Deus transformar sua maneira de pensar. E o que é essa mudança que nós lemos ali? Quando ele fala assim, olha, por meio de uma mudança em seu modo de pensar. É você começar a transferir os teus pensamentos a respeito de você mesmo. Transferir os pensamentos acerca de você mesmo para os pensamentos acerca de Cristo. É se envolver mentalmente muito menos olhando para você e ativar mentalmente muito mais os teus pensamentos na direção de Cristo. É quando eu transfiro os pensamentos acerca de mim para os pensamentos acerca de Jesus. Nós temos passado muito tempo pensando em nós mesmos, em como eu posso, em como eu consigo, a minha condição, a minha habilidade, como eu não consigo, por que eu não consigo, o mar está fechado, é difícil, eu não posso, para mim não dá. É tudo sobre nós, é tudo sobre uma introspecção, um foco exagerado em mim mesmo. Não olha mais para você. Começa a falar, Ele pode, Ele vai à minha frente. Não sou eu que eu abro o mar, é o meu envolvimento com a vara, com a cruz, com Jesus. Davi também entendia isso. Ele pegou a pedra, ele foi se envolver com a pedra para derrubar o gigante. Em 1 Coríntios 10 vai dizer que a pedra é Cristo. Davi tinha o mesmo entendimento que Moisés, era o envolvimento dele com Cristo. Davi sabia, não é sobre a minha mira, não é sobre a minha funda, não é sobre a minha habilidade para girar a funda, lançar o estilingue e a pedra, é sobre Deus. E isso tem que começar a ocupar teu pensamento, querido. Deixe Deus te transformar por meio de uma mudança no teu modo de pensar. Isso significa, para de olhar para você e transfere teu pensamento para Ele. Acordou, você tem uma demanda, você tem uma ansiedade, eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho um cliente, eu tenho amanhã uma mentoria, eu tenho que apresentar. Não, Jesus está comigo, Ele tem a sabedoria, Ele tem a estratégia. Sim, eu vou me preparar, eu vou estudar, mas Ele está comigo, é sobre Ele, Ele vai à minha frente. O Senhor, olha o que Moisés falou para aquele povo: parai. Moisés não mandou eles se movimentar. Aquietem-se e vejam hoje Yeshua. Aquietem-se e vejam o livramento, Yeshua, que hoje Deus dará para vocês. Quanto tempo, querido, eu tenho passado pensando em mim mesmo, nas minhas forças ou fraquezas ou possibilidades, e quanto tempo eu passo do meu dia pensando em Jesus. Leandro, você está nos falando sobre passar um tempo na presença, 1 hora por dia. Sim, mas muito mais que isso. Isso seria a base da tua vida. 1 hora por dia na presença, no secreto. Mas minha vida é corrida porque você não faz essa 1 hora. Às vezes falta tempo porque eu não gasto tempo com a presença, porque todo o tempo que você perde sem orar, sem passar com Deus no teu dia, esse tempo seria eliminado se você passasse meia hora, 1 hora por dia na presença, no secreto, com Deus. Amém, irmão? Mas minha carne, eu estou cansada. Está cansado porque não está na presença de Deus, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu sempre vou estar cansado, o diabo e o mundo é assim, a carne vai cooperar para você não ter um relacionamento com Deus. Mas eu estou falando muito mais do que ter 1 hora por dia no secreto, na presença. Eu estou falando para você condicionar sua mente a não achar mais que os problemas são entre você e seu problema, você e sua necessidade, você e o mar, você e o gigante. Não, é entre Jesus e o que está à sua frente. Entre Moisés e o mar tinha uma vara. Entre Golias e Davi tinha uma pedra. Entre você e tudo o que virá existe Jesus Cristo. E eu preciso encharcar a minha mente. O mundo, cursos, coach, eu sou coach.
Graças a Deus sou um coach cristão, porque eu não vou te ensinar isso. Mas a maioria dos coaches é você, é meritocracia. Vai, você consegue, muda, faz, é a tua força. Sim, existe a sua parte. Só que eu estou te dizendo que quem vai te curar dessa dor, dessa tristeza, não é o quanto você vai se esforçar. Deus pode usar para nos curar, de psicólogos a terapeutas, de coaches a PNL, o que for, querido, mas é Jesus na sua vida. Primeiro, eu preciso me ocupar mentalmente mais com Cristo e menos comigo. Fale comigo, eu vou me ocupar mentalmente mais com Cristo e menos comigo. Põe a mão nessa cabeça abençoada e fala: mentalmente mais com Cristo e menos comigo. Irmãos, quantas vezes do meu dia eu vivo assim? Vêm as ansiedades, as preocupações, não é assim? E elas vêm sempre porque você está olhando para você. O motivo da tua apreensão diária, o motivo de uma ansiedade diária é porque eu estou olhando para mim. E quanto mais eu olho para mim, pior eu vejo. Porque na nossa carne não tem bem algum. Mas quando eu olho para tudo, eu me acalmo e falo: peraí, Ele está comigo, Ele vai à minha frente. Não, eu tenho que fazer aquela venda, tem uma meta. Você tem uma meta, você vende, você trabalha. Ei, põe a sua mente em Jesus e faça o seu trabalho focado nele. Porque com Ele, uma pedra derruba o que um exército de Israel com o rei Saul não conseguiu fazer. Tem um amém aí? Para alegar o pregador? Com Ele, você vai realizar o que em uma semana você não consegue, Ele vai à sua frente. Só que eu estou falando muito mais profundo do que você já ouviu sobre isso até hoje. Pare para pensar, seja honesto com você mesmo, o quanto do teu dia, em cada situação, da cor que você vai pintar seu cabelo, ao carro que você precisa comprar, ou a doença da pessoa que você ama, que você está enfrentando essa dor, o quanto você passa pensando no problema, em você, no diabo ou em Jesus. Eu quero te ensinar a se ocupar mentalmente com Jesus. É muito mais do que passar uma hora na presença, lendo, orando, ouvindo, estando com Ele. É em tudo que vier, eu ponho a minha mente nele. Ele pode, Ele obedeceu, Ele tem o dinheiro, Ele tem a cura, Ele tem o livramento, Ele tem a estratégia, Ele tem a sabedoria. Eu não sei como vou resolver, mas de repente falo: não, eu não sei, mas é Ele vai me dar sabedoria, o Espírito Santo está comigo. De repente, pau! Vem uma estratégia, vem um pensamento, vem uma pessoa, e todo esse mar vai se abrir. Irmão, antes do mar abrir, põe a mão no bordão. Antes do mar abrir, para avançar, se ocupe mais com Jesus. Quando você se ocupa mais mentalmente com Jesus, isso vai trazer a verdadeira paz, o descanso, o refrigério para a tua alma cansada. Eu vou te falar uma coisa, querido. Quando você se ocupa mentalmente, dia a dia, 24 horas, irmão, eu vou te falar. Talvez você pense assim: não, mas é bobeira eu perguntar para o Espírito Santo qual é a cor que eu passo de esmalte na unha do meu pé. Não. Porque no que se refere aos nossos filhos, nada é bobeira. Tem ali o Gustavo e a Tati. Nada que se refere a Mari é bobeira. É ou não é? Do brinquinho que vai furar a orelha, ao esmalte, tudo que se refere a um filho para nós é relevante, sim ou não? No que se refere a você, o Espírito Santo, Ele quer ter essa participação em tudo. Está ouvindo isso? E aí, quando você se envolve menos com você, porque eu não tenho condição, eu não posso vir aqui pregar hoje de manhã, eu não tenho condição de estar aqui pregando. Mas aí eu falo: não, é Ele que vai. Eu abro a minha boca, Ele me enche. No culto da virada, eu estava aqui, uma hora eu pensei assim: cara, como é que vai ser? Eu tenho que estar pregando à meia-noite. E era 10h45, já não tinha muito mais o que fazer. Comecei a pregar, cara, não pensei. Eu falei: Senhor, o culto é teu, conduz aí, faz o que você quiser. Deu certinho, 00:03, estamos encerrando com ceia, vá para casa, feliz ano novo. A vida com Deus não é uma vida de agenda, é uma vida de direção. Eu tenho agenda, mas a minha agenda está submissa à direção do céu. Amém, querido? Solta um pouco
Esses dias Deus me falou assim: se você quiser viver controlando, você não vai conseguir viver confiando. Você tem que optar, ou você controla ou você confia, ou você confia ou você controla. Você quer controlar, ok, é tudo do seu jeito, controla cada segundo, cada saliva que você engole, cada piscada que você está dando aí, controla. Mas se você quiser confiar, é mais complicado, talvez você não sabe como vai ser o seu amanhã. Ah, meu querido, esse negócio que eu não sei como é que vai ser o amanhã, mentira, eu sei. O problema é quando eu controlo, aí o meu amanhã é complicado, mas quando eu confio, eu tenho convicção, é o melhor de Deus, é o melhor de Deus, Ele está trabalhando na minha vida. E aí, quando você se envolve mais com Cristo, escuta isso, o fruto do Espírito vai se manifestar na sua vida sem esforço nenhum. Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio e blá blá blá. De repente, fala assim comigo, o diabo odeia essa palavra, a lei, a religião odeia essa palavra, fala assim comigo, sem esforço. Diga de novo, sem esforço. O fruto do Espírito vai se manifestar sem esforço na tua vida. Como é que eu faço para ter o fruto do Espírito? Se envolva, dia a dia, minuto a minuto, se possível, em cada um dos seus desafios, se envolva mentalmente com Cristo. E de repente você está amando, de repente você está cantando no meio da dor, você está alegrando no meio, você está louvando no meio da tribulação. De repente você que estourava, está engolindo mais, está sendo mais longânimo, está tendo mais domínio próprio, está perdoando mais quem você queria. Há 2 meses você queria esmagar, agora você chora e ora pela pessoa. O que está acontecendo? É que o Espírito Santo, o fruto dele está dominando o seu coração. Amém? Estar envolvido mentalmente menos e mais. Olha o que Jeremias fala, 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem. É isso, irmão, é o que eu estou falando. Para de confiar em você, para de olhar para você, e faz da carne mortal o seu braço, e aparta seu coração do Senhor. Para pensar como é sobre isso, direto. Não, é o meu braço, eu consigo, não, deixa comigo. Realmente eu tenho consciência das minhas virtudes, sabia? Mas eu tenho consciência que todas elas são graça, não é mérito meu, e flui pela graça. Agora olha o que fala o versículo 6, tem como colocar o 6 para mim? Porque será, vamos colocar o 7. O 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja... Você pode aplaudir bem forte Jesus por essa palavra? Mais forte. Me explica como é que você vai resolver. Eu estou confiando no Senhor. Estou confiando no Senhor. A minha esperança está no Senhor. E detalhe, palavra esperança na Bíblia é muito diferente do que a gente ouve por aí. É a palavra, uma feliz expectativa que algo bom vai acontecer. Amém? O que eu estou esperando? Desgraça, estou esperando que vai dar errado. Não, eu estou com uma doce expectativa de que algo bom vai acontecer. Essa sua expectativa não é ilusão, viver isso não é ilusão. Você está firmado em Deus, e nele você pode ter esperança. Ninguém no mundo pode ter esperança verdadeira, só quem põe a sua esperança em Deus, em Cristo. Então, se eu estou sempre pensando, eu falhei, eu errei, eu perdi, eu sou indigno, eu não consigo, não deu certo porque eu tal coisa, isso vai te fazer cada vez mais triste, cada vez mais assolado. Pare de se sentir péssimo sobre você e se sinta maravilhoso por causa de Jesus. Você pode falar isso para um vizinho aí? Pare de se sentir péssimo sobre você e se sinta excepcional por causa de Jesus. Amém, irmão? Amém, querido? Amém? Quantas vezes eu estou olhando para mim me sentindo péssimo? Você também é assim ou só eu sinto isso? Não faça mais isso. Errou, não se condene nem um segundo. Xinguei, falei que não deveria, não se condene. Eu errei, mas ele acertou, e Deus me olha pela obediência de Cristo. Aleluia, aleluia.
Por isso que Paulo fala em Gálatas 2:20, põe para mim por favor, e depois a gente vai ler Gálatas 4, logo, você pode ler comigo? Vamos lá, 1, 2, 3, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, só isso, é sobre isso, é disso que eu estou dizendo, já não sou eu quem vive. E como é que vai ser tal situação, e teu carro, e teu trabalho, e teu amanhã, e tua casa, eu não sei, Cristo vive em mim. Na hora certa Ele vai me trazer, na hora certa, as coisas de Deus que tem que acontecer de Deus. Sabe quando você está esperando uma coisa que você não sabe ainda, e você não sabe se pega a estrada que vai para Minas Gerais, a Fernão Dias, ou a Imigrantes para o Guarujá, e você não sabe o que fazer, espera. Porque quando Deus quer te mostrar realmente a direção que você quer tomar, é que nem dor de parto, o negócio explode, você vai agir, não tem como, porque não é sobre você, Ele foi para trás e Ele vai. Já não sou eu quem vive, mas Cristo. Eu te pergunto, olha para mim, vive mesmo, irmão? Não diga amém não. Que Ele habita em você é uma coisa, que você está salvo também não tenho dúvida nenhuma, perdoado, ixi, graças a Deus. Eu estou perguntando, quem está vivendo, me responda na perspectiva do que o Espírito está nos dizendo hoje, é você que está vivendo ou Ele em você? Aí muda, porque em quantas dificuldades, ou que tem gente já sofrendo aqui por coisa que tem que fazer no mês de março, oxi, querido, viva um dia de cada. Oxi, tem um livro que eu recomendo que você leia, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Leia esse livro agora. Viva o agora. Agora olha que loucura, eu estava compartilhando com a Nicole no fim do ano, em Gálatas 4:19. O apóstolo Paulo, ele diz aos Gálatas, Gálatas 4:19: meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmão, é o seguinte, escuta o que eu vou te falar. Existe um abismo de diferença entre o Espírito Santo habitar na sua vida e Cristo viver e ser formado em você. Eu falei uma coisa para a bispa bem particular, deitado na minha cama 3 dias atrás, e eu quero te dizer, eu sinto Jesus crescendo dentro de mim como se fosse um bebê. Eu nunca tive filho assim, nunca engravidei, sabe, irmão? Nunca minha barriga cresceu. Eu tenho filho assim, por intermédio dela. Eu pus a sementinha, que nem eu explico para os meus filhos, veio a cegonha e tudo, e aí eu sinto o tamanho dele dentro de mim. Parece que dia a dia essa presença vai crescendo como um ser. As mães podem me confirmar isso aqui. Quando você tem um filho, você vai sentindo o crescimento, é assim? Eu estou sentindo isso. É sobre isso que eu vim te dizer em 2023. É isso que é avanço. Você está entendendo? Talvez não, você vai entender durante esse ano. Isso é ele falar, eu estou sentindo, porque o problema de Paulo não era que os caras fossem salvos. Ele estava dizendo, eu estou com uma outra luta com vocês, uma outra dor. É Cristo ser o quê? Formado, crescer, tomar conta, passar o teu tamanho, e de repente você ficar assim, e ele ficar gigante dentro de você. Essa palavra formado é morphos, no grego, de metamorfos, é formação, é geração, significa ser formado, ser gerado, significa, olha qual é a raiz da palavra no grego, perceber pela visão e entendimento. O quanto você percebe Jesus crescendo dentro de você em estatura, o quanto você percebe pela tua visão, pelo teu entendimento. Caraca, não sou eu, parece que é muito menos sobre mim, muito menos ansiedade, muito menos tristeza, muito menos euforia, muito menos opressão. Vocês estão entendendo, irmãos? Muito menos depressão. O que está acontecendo? Está algo errado. Eu já não acordo mais com a mesma tristeza durante o dia, eu já não me preocupo mais, já não me assolo com os desafios da mesma maneira. O que está acontecendo? Ele está sendo formado. Uma coisa é ele habitar, outra coisa é ele viver em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Davi olhou para Golias, o que ele falou para Saul? Eu vou e eu enfrento, e eu
derroto. E a gente fala, cabra macho da peste, não é? Eita homem valente, esse Davi, UFC, faixa preta, Sibum. Só os marombeiros sabem o que eu falei agora. Mister Olímpia, faixa preta de jiu-jitsu, cinturão preto do MMA, peso pesado. Coisa nenhuma, o oposto de tudo isso. Quando você olha para Davi falando para Saul, eu vou e eu enfrento Golias, ele não estava confiando na habilidade dele, ele não estava confiando na força dele, ele não estava olhando para o poder dele, ele só pôde falar, fique em paz, eu enfrento, isso não é nada, porque ele olhava para Deus. Te mostro, 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu vou contra você com uma bazuca? Não, pode passar. Porém, eu vou contra ti no nome do Senhor. Eu vou em nome de Jesus. Fala comigo, eu vou em nome de Jesus. Por que você está assolado e não dorme? Porque você confia em você para vencer o gigante. É a tua ferramenta, é a tua pedra, é a tua funda, é o quanto eu vou me envolver. Não é, é na força do Senhor. Segunda coisa, o excesso de ocupação conosco é o motivo de muitos fracassos. O excesso de ocupação conosco é o motivo de muitas derrotas. Aqui está, eu quero falar com as pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade, com medo. Medo, depressão, ansiedade. Aqui é a origem. É o quanto eu estou ocupado comigo. Mas bispo, aconteceu comigo, eu sei que aconteceu com você, mas deixa ele levar embora. Amém? Amém? Está fazendo sentido para você? Quem está entendendo? Quem está comigo? Então alguém aqui me diga uma frase do que entendeu do que eu falei até agora, vai. Não, é sério. Alguém me diga, o que você entendeu até agora? Deixo por conta do Senhor. Isso é um sentimento de, como é que fala assim? É um sentimento de responsabilidade, ponto. Não, é confiança. Muito bom. O que mais? O que você entendeu até agora? Me fala. Que você tem que pensar menos em quem? Isso porque eu não estou falando daqueles que só pensam no diabo. Unha encravada, Satanás, por quê? Fechada no trânsito, batida no seu carro. Diabo de novo. Cara, você está mais envolvido com o diabo do que envolvido, porque existem aqueles que estão ocupados mais consigo, mas também existem aqueles que além deles, eles estão mais ocupados com o diabo. Esquece o diabo. Eu vi uma situação quarta-feira, saí de um lugar assim, eu tinha um peso. Aí meu filho, o Estevam estava comigo, lógico, dormiu no caminho, estava vindo de São Paulo para casa. Deus falou, põe um louvor. Coloquei meus fones, coloquei um louvor. Ele falou, vou tirar tudo que está em você agora. Alívio. Acabou. Amém? Então, faça uma avaliação agora. O que está na tua mente? O que mais está na sua mente? O que mais tem ocupado a sua mente? Você está com os pensamentos cheios de fé no pastor da sua vida. Quem é o pastor da sua vida? Seus pensamentos estão colocados no pastor da sua vida ou estão cheios de apreensão pelo futuro, temores pelo presente e excesso de introspecção, olhando para você, para você, para você? Coloca sua mente no pastor da tua vida. Coloca a tua mente no Senhor da sua vida. É por isso que Hebreus 12 fala, versículo 2, olhando firmemente. Irmão, quando fala olhando para frente, olhando para Jesus, é muito mais do que onde eu estou colocando os meus olhos. É o que eu estou envolvendo toda a minha vida. Eu não tenho opção. Se eu não viver assim, eu morro. Alguém está comigo nisso aqui? Eu não tenho outra opção. Se eu olhar para trás, se eu olhar para mim, se eu quiser entender o que está à frente, se eu olhar para o presente, eu estou perdido, eu morro, eu caio, eu afundo. A nossa única possibilidade de viver uma vida abundante é olhando para quem? Firmemente para o autor e consumador da nossa obra.
Não, da nossa fé. Qual é o nome dele? Fala Jesus. Olhando para quem, irmão? De que jeito? Diga aí, olhando firmemente para Jesus, porque a coisa vai pegar do teu lado, irmão. Vai querer que você perca, que a sua mente, a nossa mente é viciada em pensar no problema. Como é que eu vou fazer? Está na mão do Senhor. É o que o Herbert falou aqui, está na mão do Senhor. Eu confio no Senhor. Levante a sua mão, por favor. Olha para a graça dele, olha para o amor dele, olha para a justiça dele, olha para a obra dele, olha para o perdão dele, se apoie no amor dele por você, confie na graça, confie na graça. O Senhor está te dizendo: filho, confie na graça, confie na minha obra já concluída, confie na minha obra já concluída, confie que eu sou teu pai, quero cuidar de você. Eu não te chamo de irmão, eu te chamo de filho, porque pai cuida, eu quero cuidar de você, me deixa cuidar de você, confia que eu sou teu pai. Olha para mim, Senhor, uma doença, olha para mim, Senhor, como é que vai ser? Eu tenho tal coisa, eu não sei como é que vai ser, as coisas estão estranhas no meu trabalho, não sei se eu peço as contas. Olha para mim, mas eu não sei que decisão tomar, deixa comigo, olha para mim, na hora certa eu te entrego todas as coisas. Aleluia! É isso. Eu quero te dizer que tem gente que não tem dificuldade com a graça, ele tem dificuldade só com a graça. Tem gente que está tudo bem para ele confiar na graça, o problema é confiar apenas na graça. Isso aqui é bem profundo. A maioria das pessoas, elas acreditam na graça, o problema é você confiar só na graça. Sabe o que Deus está te dizendo? Confie na minha graça, olhe para Jesus. Você abre a Bíblia para quê? Para ser curado? Não, abra para ver Jesus. Ei, você entendeu o que eu falei? Você abre a Bíblia, ai, quero ser fortalecido. Sim, não tem como você almoçar e não ser fortalecido. Mas não olhe para a Bíblia para ser fortalecido, olhe para ver Jesus. Eu olhei e nunca vi isso, a vara lá, ele ali, ele está ali. Olha lá, ele lá em Êxodo, olha lá. Olha ele lá em 1 Samuel, na mão de Davi, olha ele lá, é Jesus. Não é sobre um menino poderoso, é sobre um menino que confiou muito. Avance nessa confiança. Eu prometo para você que os vícios, pecados, ansiedade, dor, tristeza, medo, angústia, maus hábitos vão sumir como uma nuvem que se dissipa quando você parar de pensar em você e pensar só nele. E por último, e para encerrar, Romanos 1,17. Irmão, esse versículo apoiou a reforma de Lutero. Toda a reforma de Martinho Lutero foi apoiada aqui, nisso que Paulo escreveu. E o que Paulo escreveu? Paulo está dizendo que a justiça de Deus se revela no Evangelho, boas novas, graça, de fé em, é de obra em obra? Não, a justiça de Deus se revela, aonde? No Evangelho, a salvação, as boas novas, que você é salvo em Cristo, tem os seus pecados perdoados, e você vai viver na eternidade com Cristo, e Ele é a salvação, Ele é o perdão, Ele é a justiça, Ele é a vida. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Foi aqui que Lutero falou: não, entendi, não é por obras, é o que o nosso querido falou, não é dízimo que vai abrir janela do céu, é Cristo que abre, não é minha atitude que move Deus, eu não tenho como mover Deus, querido, Ele não é meu empregado, Ele é meu Pai, e Ele não faz o que eu quero que eu faça, quando o que eu quero não é o melhor para mim, mas eu acho que é, Ele não vai dar, é de fé em fé, como está escrito. Vamos ler o finalzinho? Volta lá, como está escrito, lê em voz alta: o justo viverá pela fé. Aqui não diz que o justo viverá pelas suas obras. O que você fez, quanto você entregou, quanto você jejuou, quanto você se moveu.
eu jejuo, eu oferto, eu me movo por relacionamento, por amor. Não é por barganha, não estou comprando nada, eu não posso comprar nada, só o sangue comprou tudo. O sangue comprou tudo. Então não é pelas minhas obras, eu vou viver pela... O que é fé? A crença certa em tudo que Jesus já fez por você na cruz. Você vai viver, o justo viverá pela... Fé no quê? Fé na água? Fé na tampinha da minalba? Fé no quê? Fé na obra já concluída de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Olha bem para mim. Eu vim te dizer que há um futuro maravilhoso preparado para você. Eu vim te dizer, pode esperar pelo bem, porque ele não vai acontecer mais do que você está esperando. Pode abrir seu coração, não, mas eu tenho medo de confiar, eu já confiei e não deu certo, eu vi quem confiou em Deus e aquela pessoa sofreu. Ei, você está aqui na graça, Deus te colocou numa nova estação, Deus te colocou debaixo do sangue, Ele está te dizendo, Ele vai te abrir portas certas. Ele não vai te abrir portas, Ele vai te abrir portas certas. Às vezes está demorando porque não é uma porta, é a porta certa. O problema não é o milagre, a questão é o processo que Deus está trabalhando com você. O Luiz Hermínio sempre fala que Deus levou 100 anos para Noé construir a arca, mas o problema não era construir a arca, era que Deus estava construindo Noé. Porque o milagre Deus faz assim, a questão que demora é o processo em nós. José levou 22 anos para chegar no momento que ele tinha que chegar. O milagre aconteceu assim, Faraó, sonho, chama o cara, acontece tudo, não é assim? Davi também morre, Saul sobe, só que os 17 anos para Davi chegar, os 22 anos para José chegar, os 100 anos para Noé chegar, os 40 para Moisés chegar, e aí Deus estava trabalhando com eles. Está entendendo isso? Porque o milagre vai acontecer, então Deus tem portas certas. Levante a sua mão, eu profetizo saúde, favor de Deus, bom sucesso. Sabe o que é o bom sucesso? É aquele que não vai te roubar da igreja, da relação com Deus, que não vai te fazer servo do dinheiro. Isso é o bom sucesso. Eu profetizo bom sucesso, eu profetizo bom encontro. Não se preocupe, quem eu vou namorar, quem eu vou casar, onde eu vou estudar, como é que eu vou comprar, como é que vai ser. E se eu envelhecer, querido, receba Jesus, ponha na sua mente Jesus, ocupe mentalmente sua mente com Jesus. O Senhor manda te dizer, pode esperar pelo bem, pode esperar pelo meu favor, pode esperar pela minha vitória, porque as melhores mudanças que Deus tem para você, elas não estão no teu passado. As melhores mudanças que Deus estão para você, elas estão no que Deus ainda vai fazer, porque Ele está te guiando. Escute essa palavra, Deus está te guiando para um lugar. Por isso que às vezes dói, demora, é um processo, mas Ele está te guiando no seu futuro para um lugar muito infinitamente mais de tudo que você possa pedir ou sonhar. Aleluia. Se você crê de verdade, aplauda de verdade mesmo. Ei, aleluia. Você pode ficar de pé. Eu vou pôr aqui um fechamento poderoso. Uma das maneiras mais fortes de você ativar completamente tudo que eu acabei de pregar. Vou dizer de novo, uma das maneiras mais fortes de você ativar completamente na sua mente tudo que eu acabei de pregar é por meio disso aqui: louvor e adoração. Eu postei para vocês hoje no grupo da Lion: louve ao Senhor em todo tempo. Vou repetir isso para você. Já dizia a profeta Cassiane: está chorando, louve. Na vitória louve, na tristeza louve, com muito louvor. Nasci para pregar, não para cantar, irmão. Louve. Salmo 34:1. E aqui a gente encerra o último versículo dessa manhã. O Estevão já caiu na unção aí, ou ele está no telão ainda? Que às vezes ele entra no manto ali e esquece do telão, né, irmão? Falei assim: TT, você não colocou, pai, eu estava na unção lá adorando. Eu falei: tá, mas fica na unção e colocando as coisas para vir no telão. Leia comigo: bendirei o Senhor. Peraí, quando? Em todo tempo. Na pior luta,
na pior tempestade, no melhor momento, em todo, bendirei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor, isso aqui é Davi, estará sempre, aleluia, diga assim comigo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Olha para mim, e com isso eu encerro. Quando você adora, não pense que você está entregando algo para Deus. Ele não precisa da sua adoração, anjos perfeitos o adoram. Quando você adora, você está recebendo dele. Quando você adora, você entra de um jeito e você sai transformado, porque a adoração não transforma Deus, o louvor transforma você. Quando você adora, você não está entregando, vou entregar minha adoração, ilusão a sua. Você começa a adorar Ele, que começa a derramar sobre a tua vida. Querido, muito antes do diabo roubar a tua vitória, ele quer roubar a tua canção. Você ouviu isso? Muito antes do diabo roubar a tua vitória, ele quer roubar a sua música. Muito antes do diabo roubar a sua vitória, ele quer roubar seu louvor. Muito antes do diabo roubar a sua alegria, ele quer roubar sua capacidade de louvar e colocar em você uma boca crítica, pessimista, mal-humorada. Acabou, essa igreja vai ser feliz, alegre, você vai louvar, tá doendo, louva, tá bom, louva, todo momento, música, louvor, se envolve, é no poder da adoração.